Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para dar notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Bom, agora pessoal, notícias envolvendo o Grupo do Líbano, uma discussão aqui bastante interessante no site South From falando sobre isso. Lembrando, o Grupo do Líbano estava dando apoio, assim como o Grupo do Iêmen, dando apoio à Palestina atacando pesadamente o norte de Israel. Depois houve uma invasão de Israel ao Líbano. ah, e houve ali, mais tarde, um, um acordo de cessar-fogo. Esse acordo vem sido violado sistematicamente ali por Israel. Embora não tenha chegado à guerra aberta, há ataques ali de Israel contra o território do Líbano. Inclusive, a pressão do governo do Líbano, apoiado pelos Estados Unidos, para que o grupo do Líbano se desarme. É justamente isso que a gente vai falar aqui para a gente entender um pouco melhor. E já ameaças de uma nova guerra do Líbano, uma nova guerra aí de Israel contra o Líbano. O tempo está passando para o grupo do Líbano, é o que diz aqui o site South From. O grupo do Líbano criticou em 6 de agosto um plano apresentado pelo governo libanês com o objetivo de desarmá-lo até o final do ano, chamando-o de um grande erro que prejudica a soberania do país. Respondendo ao plano do governo anunciado um dia antes, o grupo disse em um comunicado que a medida foi resultado de ditames dos Estados Unidos e que tratará a decisão como se ela não existisse. Esta decisão atende plenamente os interesses de Israel, disse o grupo. Lembrando, pessoal, que quando houve a guerra, a gente não viu o exército libanês atuando na guerra, né? Quem confrontou o Estado de Israel foi o grupo do Líbano. O exército libanês nem se mexeu. Eu falava aqui, né? O Líbano é um país bastante estranho. Parece que o exército não existe desse país. Cadê a mobilização de tropas, né? Não é questão do exército ser bom. A gente sabe que o exército do Líbano é muito fraco. Mas caramba, seu país está sendo invadido. Não vai tentar fazer nem alguma coisa, né? E agora, essa decisão de pedir para o grupo do Líbano se desarmar é a mesma coisa que dizer que desarmar o país, né? Porque o exército não faz nada. É a mesma coisa que entregar o país para o Estado de Israel. A verdade é essa. Ó, a declaração observou que todos os ministros xiitas abandonaram a sessão do gabinete antes que a decisão fosse tomada como uma expressão de rejeição da resistência. O grupo do Líbano a esta decisão. Apesar de criticar duramente o plano de desarmamento, o grupo do Líbano enfatizou que permanece aberto a um diálogo de segurança estratégica nacional, para pôr fim ao que chamou de agressão israelense contra o Líbano e para trabalhar na construção e restauração do que o inimigo destruiu. No final da sessão de discussão do plano de desarmamento, parte de uma proposta apresentada pelos Estados Unidos em junho, o primeiro-ministro Navaf Salam anunciou que a decisão seria adiada para uma discussão no gabinete em 7 de agosto. O secretário-geral do Grupo do Líbano, Naim Qassem, também rejeitou os apelos pelo desarmamento no mesmo dia e ameaçou uma nova guerra com Israel. Qassem disse que caso Israel se envolva em uma agressão em larga escala contra o Líbano, o Grupo do Líbano, o exército libanês e o povo libanês se defenderiam. Essa defesa fará com que mísseis caiam dentro da entidade israelense, e toda a segurança que eles construíram ao longo de 8 meses entrará em colapso em uma hora, disse ele. A proposta feita pelo enviado dos Estados Unidos, Thomas Barrack, incluía um roteiro para desarmar totalmente o grupo do Líbano, em troca de Israel interromper seus ataques ao Líbano e retirar suas tropas de 5 pontos estratégicos que ainda ocupam no sul do país. Os Estados Unidos intermediaram um cessar-fogo entre Israel e o Líbano em novembro passado, mas o exército israelense se recusou a interromper os ataques ao grupo do Líbano e a abandonar os 5 postos. Washington agora quer que o governo libanês se comprometa a desarmar o grupo do Líbano antes que as negociações avancem. No entanto, autoridades libanesas estariam preocupadas que, sem o apoio do grupo do Líbano, tal medida pudesse desencadear um conflito interno. No geral, a impaciência dos Estados Unidos em relação ao Líbano é provavelmente um sinal dos planos israelenses de retomar a guerra contra o grupo do Líbano em algum momento no futuro próximo. É óbvio que quer que se desarme para Israel atacar, né? Porque aí não faria sentido. Se Israel não quer atacar, por que quer que o grupo se desarme, né?
Ambos os lados têm jogado praticamente o mesmo jogo na faixa de Gaza nos últimos meses, com os Estados Unidos fazendo exigências irrealistas ao Grupo H e Israel intensificando sua guerra no enclave palestino após alegar que o grupo não estava cooperando. Ou seja, está mais do que claro que há uma novela ali, né? Os Estados Unidos fingem que negociam, ah, os Estados Unidos fingem que negociam um acordo, né? E depois culpam o grupo H por não aceitar esse acordo, né? Ou seja, fazem uma proposta que eles sabem que é impossível do grupo H aceitar, e aí o grupo H não aceita e diz, não, Israel só está atacando porque o grupo H não aceitou a proposta. Isso aí é a, o cinismo do Trump, né? Trump, né? O Trump, né? Que tem uns babacas aí falando, o Trump não gosta de guerra, né? Tá bom. A gente está vendo isso aí, né? Até agora, o grupo do Líbano tem demonstrado grande contenção, abstendo-se de responder aos repetidos ataques e incursões de Israel para não enfraquecer a posição do governo libanês diante dos Estados Unidos. No entanto, parece que tanto os Estados Unidos quanto Israel estão decididos a neutralizar o grupo antes do final do ano. Com o confronto se tornando mais provável, o grupo do Líbano pode decidir tomar a iniciativa. Tá aí, pessoal. Então, essa é a situação. Lembrando, eu tenho uma playlist aqui com todos os ataques do grupo do Líbano contra o Estado de Israel. Estou falando disso há muito tempo, tá? Eu comecei a falar isso há muito tempo, eu falei dessa guerra no norte de Israel muito antes da mídia fazer qualquer menção a esta guerra, né? A mídia só falava da faixa de Gaza e não falava dos ataques do grupo do Líbano no norte. Só começaram a falar depois quando esses ataques ficaram realmente cada vez mais poderosos. Então dê uma olhada na playlist que eu vou deixar lá embaixo no primeiro comentário. Se você não viu ainda, né? Veja esses vídeos antigos aí, porque isso também ajuda o canal a ficar cada vez mais forte aqui no algoritmo do YouTube. Por falar nisso, pessoal, eu estou montando grupo na nossa comunidade do WhatsApp e do Telegram. Queremos criar um grande grupo anti-imperialista, né? E fomentar também as visualizações aqui do canal. Então, eu também vou deixar aí embaixo nos comentários esses dois grupos do WhatsApp e do Telegram para vocês entrarem e aí, se vocês não receberem as notificações aqui pelo YouTube, vocês recebem lá pelo WhatsApp e pelo Telegram, tá bom, pessoal? E claro, se possível, se você acha meu trabalho informativo importante, doe qualquer quantia para o endereço do Pix que aparece na descrição, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar o próximo vídeo para você. Até a próxima!